Boa tarde, docente. Boa tarde, colegas. Chamo-me Tamika Maria, estudante do curso de Contabilidade e Auditoria, em que eu vou apresentar um trabalho que fala sobre quadro conceptual da cadeira de Contabilidade Financeira 1. Bom, eu agora irei fazer uma breve introdução do trabalho. Neste trabalho, vamos falar sobre o quadro conceptual da informação financeira no sistema de contabilidade empresarial, em que este tema ele é muito importante porque a contabilidade desempenha um papel fundamental tanto nas organizações como nas empresas. Desempenha um papel na organização e no funcionamento das organizações e das empresas, ajudando nas tomadas de decisões econômicas. Agora irei definir o quadro conceptual e dizer a sua origem, dizer de onde é que ele vem. O quadro conceptual, ele constitui a base teórica da contabilidade. Ele serve como um guia para a elaboração, para interpretação e para aplicação das normas na contabilidade, das normas contabilísticas, em que este teve a sua origem por volta da década de 50, em que neste período surgiram os primeiros esforços para estruturar os princípios de contabilidade, com forte influência das instituições internacionais daquele tempo. E com o tempo foi evoluindo, esses conceitos foram evoluindo, sendo atualmente fortemente influenciados pelo trabalho do IASB, que é responsável pelas normas internacionais da contabilidade. O quadro conceptual ele segue uma estrutura lógica em que começa na definição de objetivos, porque a contabilidade ela tem que começar por definir objetivos da informação financeira, que os objetivos da informação financeira são fornecer dados úteis para a tomada de decisões econômicas. E de seguida seguem-se as características qualitativas, que depois estabelecem-se as características que garantem a qualidade da informação, que será transmitida, da informação que será passada e utilizada para a tomada de decisões. Também temos os elementos das demonstrações financeiras, que depois de definir as características, temos que identificar os elementos principais, como o ativo, o passivo, rendimentos e gastos. E de seguida, por fim, temos que ter o reconhecimento e a mensuração, em que neste definem-se os critérios para saber quando esses elementos devem ser registrados e qual é o seu valor. Agora eu irei falar das demonstrações financeiras. O que são demonstrações financeiras? Demonstrações financeiras são relatórios preparados pelas empresas para apresentar a situação financeira em que a empresa se encontra, o desempenho da empresa e os fluxos de caixa durante um determinado período. Que esse período pode ser 1 mês, 3 meses, 1 ano, 5 anos, por aí em diante. Em que essas demonstrações financeiras têm como objetivo nos apresentar as informações sobre em que posição financeira a empresa se encontra, o desempenho da empresa e as alterações na posição financeira de uma entidade em que seja útil na tomada de decisões econômicas. As demonstrações financeiras elas têm pressupostos fundamentais, que podem ser de regime de acréscimo ou de continuidade. De regime de acréscimo, os efeitos das transações e outros acontecimentos são reconhecidos quando ocorrem, na hora que ocorrem, não apenas quando o dinheiro é recebido ou é pago. E eles são registrados nos períodos a quem dizem a respeito. Já de continuidade, as demonstrações financeiras elas são preparadas no pressuposto de que a entidade continuará em funcionamento no futuro, e não havendo a intenção nem necessidade de liquidar ou reduzir significativamente as suas operações. Agora eu irei falar das características qualitativas. A informação financeira ela deve possuir características que garantem a sua qualidade e utilidade para os utilizadores na tomada de decisões, em que essas características são compreensibilidade, relevância, fiabilidade e
comparabilidade. Agora eu irei falar de cada característica qualitativa. Agora vamos falar da compreensibilidade, que na compreensibilidade a informação ela deve ser clara, ou seja, a informação ela deve ser apresentada de forma simples e organizada. E também tem que ter conhecimento básico dos utilizadores, em que se presume que os utilizadores tenham algum conhecimento de negócios e contabilidade. E também temos a importância da transparência, que mesmo os assuntos complexos devem ser apresentados quando são relevantes para as decisões. Agora irei falar da relevância. A informação ela é relevante quando ajuda os utilizadores a tomarem decisões econômicas. Essa informação também deve permitir prever acontecimentos futuros ou tendências financeiras e também pode confirmar ou corrigir decisões tomadas anteriormente. Agora irei falar da relevância. A informação ela é relevante quando ajuda os utilizadores a tomarem decisões econômicas. Essa informação também deve permitir prever acontecimentos futuros ou tendências financeiras e também pode confirmar ou corrigir decisões tomadas anteriormente. Agora irei falar da comparabilidade. Na comparabilidade, a informação ela deve permitir analisar o desempenho da empresa ao longo dos anos. Essa informação que ela é transmitida, ela deve nos permitir analisar o desempenho da empresa ao longo dos anos. E também deve facilitar a análise entre diferentes organizações do mesmo setor, e as mudanças nas políticas contabilísticas devem ser divulgadas. Eu agora irei falar do ativo, em que ativo ele é um recurso controlado por uma empresa ou uma organização como resultado de acontecimentos passados, em que neste se esperam que a empresa ou a organização adquira benefícios econômicos futuros, em que este ativo ele pode ser usado na produção, como troca ou venda e liquidação de obrigações. Pode ser usado na produção porque o ativo ele pode ser usado para produzir bens ou para prestar serviços. Já na troca e venda, ele também pode ser vendido ou trocado por outros recursos. E na liquidação de obrigações, ele pode ser utilizado para pagar dívidas ou distribuir valores aos proprietários. Agora eu irei falar do passivo, que passivo é uma obrigação, é algo que nós temos que fazer presente de uma empresa resultante de acontecimentos passados, que a sua liquidação se espera que resulte numa saída de recursos da empresa ou da organização que incorporam benefícios econômicos. O passivo ele pode ser passivo de reconhecimento, passivo contingente e dificuldade de estimativa. Passivo de reconhecimento é quando existe uma elevada probabilidade de pagamento de uma obrigação. Já passivo contingente é quando a obrigação é apenas possível e deve ser divulgada nas notas. Já a dificuldade de estimativa ocorre muitas vezes quando o valor exato da obrigação não é conhecido. Agora vamos falar dos rendimentos e dos gastos. Rendimentos eles são aumentos nos benefícios econômicos durante um período contabilístico, em que estes apresentam-se na forma de entradas ou de aumentos de ativos ou diminuições de passivos. Já gastos são diminuições nos benefícios econômicos durante o período contabilístico, que estes podem se apresentar nas saídas ou reduções de ativos ou aumentos dos passivos, em que os gastos eles devem ser reconhecidos no mesmo período dos rendimentos que ajudaram ao gerar. E temos como, por exemplo, de descontos comerciais, temos descontos concedidos posteriormente devem ser relacionados às vendas do mesmo período. Agora eu irei falar do critério de reconhecimento, que no critério de reconhecimento temos que seguir 3 passos, que são: primeiro é a probabilidade de benefícios econômicos. O elemento ele deve ter potencial para gerar benefícios futuros, para nos dar benefícios.
temos a mensuração fiável, que o seu valor deve poder ser medido com segurança. E a prudência, que recomenda-se a cautela ao reconhecer ganhos incertos. Eu irei falar da mensuração, que a mensuração consiste em atribuir valores monetários aos elementos financeiros. Temos um momento inicial, que ocorre quando o ativo ou passivo é reconhecido pela primeira vez. E temos mensuração subsequente, que pode ocorrer posteriormente com base em diferentes critérios. Dentro das mensurações, nós temos bases, que temos dois tipos de bases, que são de custo histórico e de justo valor. Nas de custo histórico, os ativos eles são registrados pela quantia de caixa ou equivalentes de caixa pagos ou pelo justo valor da contraprestação dada para adquiri-los. Já na de o justo valor é o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo pode ser liquidado entre partes interdependentes, conhecedoras e dispostas a realizar a transação. Agora irei falar da mensuração inicial, que na mensuração inicial inclui-se o valor pago pelo ativo, e também podem-se incluir o valor de transporte, as instalações e impostos não recuperáveis, e todos os custos necessários para colocar um ativo em funcionamento. Eu agora irei falar da mensuração subsequente, que na mensuração subsequente, após o reconhecimento do valor inicial, o valor pode ser ajustado, dependendo das normas aplicáveis. Também pode incluir testes de imparidade. Agora, por fim, eu irei falar da manutenção de capital, porque a manutenção de capital pode ser entendida de duas formas: manutenção de capital financeira e manutenção de capital física. Que na manutenção de capital financeiro, esta se concentra na preservação do valor monetário ou do poder de compra do capital investido. Já na manutenção do capital físico, esta se concentra na preservação da capacidade produtiva da entidade, que essa entidade pode ser uma empresa ou uma organização.